A minha ideia era mostrar para vocês algumas práticas operacionais para melhoria da qualidade microbiológica e das eficiências da ET da CENIBRA. Hoje eu sou coordenador de análise de insumos e monitoramento ambiental do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade. Então a apresentação contém basicamente um histórico da ET, né? Vou mostrar para vocês o que foi feito de melhoria, o que foi feito de que ações que foram tomadas aí durante algum tempo para as melhorias da ET. Os desafios operacionais pelos quais nós passamos, o que normalmente a operação da ET tem, né, pela frente no dia a dia. As ações operacionais que foram tomadas. Vamos falar sobre a qualidade microbiológica e a ação dessas ações todas, ou de todos esses fatos, sobre as eficiências da estação de tratamento de efluentes. Bom, inicialmente, com o advento da legislação ambiental no país, né, algumas empresas que não tinham sistema de tratamento de efluentes tiveram que se adequar diante dessa nova legislação, e a CENIBRA não foi diferente. A CENIBRA, até 1986, foi quando as leis foram publicadas, as primeiras legislações em relação à qualidade de efluente foram publicadas. A CENIBRA não tinha uma estação de tratamento de efluentes do jeito que é hoje, né? Existia um tratamento simples, mas ainda não um tratamento para remoção de matéria orgânica, por exemplo. Então, em 89, foi iniciada a operação da primeira linha de tratamento biológico do CENIBRA. Já em 1995, foi então iniciada a operação da segunda linha de tratamento biológico, com a instalação da segunda linha de operação, da segunda linha de fabricação de celulose. Já em 2002, foi instalado então um sistema de tratamento primário de efluentes, que até então a CENIBRA não tinha. A CENIBRA operava somente com pré-tratamento, resfriamento e tratamento biológico somente. Nós vamos dar uma olhadinha mais para frente no fluxo da ETS, a gente vai entender melhor como é que isso funciona. Então, o que era a estação de tratamento biológico da CENIBRA lá em 1989? Foi instalado somente um pré-tratamento, um tanque de neutralização, onde ocorre a correção de pH, né? Torres de resfriamento, um tanque de geração, que é um reator biológico, e decantadores secundários. Sendo que esse tanque de geração e decantadores secundários é um sistema de lodo ativado convencional que a gente tem aqui. Então, em 89 foram instalados esses equipamentos para o tratamento de efluentes da CENIBRA, que na CENIBRA, particularmente, nós chamamos de alta carga. Vocês vão entender lá quando estiver vendo o fluxo da ET, do que eu estou me referindo. Então, em 1995, foram instalados novos módulos de resfriamento, que foram necessários para manter a temperatura do efluente, mais um reator biológico, que nós chamamos de tanque de geração 2, e foi seguido então de novos decantadores secundários. Então, esse foi basicamente a ampliação que aconteceu em 1995 para acompanhar o aumento de produção da fábrica. Em 2002, foram instalados decantadores primários. Como eu comentei com vocês, a gente não tinha decantador primário na CENIBRA. Foi instalado, consequentemente, um sistema de desidratação de fibras, um reservatório de emergência, e foi feita a migração do controle para SDCD. Então, em 2002, alguns investimentos bastante interessantes foram instalados. Os decantadores primários trouxeram uma vantagem muito grande para a CENIBRA. Uma das ações que culminaram aí na elevação das eficiências de remoção foi a instalação dos decantadores primários. Então, o que esses caras fazem? Né? Os decantadores primários eles removem o sólido que vem junto com o efluente da fábrica. E, basicamente, é fibra de celulose semi-branqueada. Consequentemente, um sistema de desidratação de fibra teve que ser instalado para remover a água dessas fibras, né, desses sólidos. Outro equipamento muito legal foi o reservatório de emergência. O reservatório de emergência chamado de lagoa de emergência em outras fábricas. Nós chamamos de reservatório aqui porque a gente, na CENIBRA, ele é um tanque grande, um grande tanque de concreto, que recebe os efluentes de alta carga antes de mandar para a ET, se esses efluentes não estão de acordo com a qualidade adequada para ser tratados biologicamente. Então, se eu tenho algum problema de qualidade do efluente de alta carga, a gente desvia para o reservatório de emergência e depois trata isso devagarzinho. Ainda em 2002, foi instalado o Sistema Digital de Controle. SDCD significa Sistema Digital de Controle Dirigido. Antes, até 2002, então, toda a operação da ET era feita analogicamente, quer dizer, era feita por botões, por botoeiras, e quem já viu um painel analógico vai entender o que eu estou falando.
a interação entre o operador e a planta era muito menor com o sistema analógico. Com o sistema digital isso ficou muito mais próximo, essa operação ficou muito mais próxima e muito mais fácil de resolver problemas e muito mais ágil também. Em 2005 foi instalado um equipamento que se chama de TLC Online, Total Organic Carbon, ou carbono orgânico total. Esse sistema ele substitui com uma vantagem muito grande as análises de DQO e com uma correlação também muito boa às análises de DBO. Então a ideia era a gente utilizar o TLC para fazer as análises necessárias para uma boa operação da ET. O que a gente tinha há um tempo atrás era uma variação grande da carga orgânica na entrada da ET, a gente não conseguia ver isso com as análises de DQO, porque um resultado de análise de DQO demora umas 4 horas para sair, entre a coleta de amostra e o resultado. Já o TLC Online me dá análise ou me dá resultados a cada 15 minutos. Então o tempo de resposta é muito menor e a tomada de decisão é muito mais segura quando a gente utiliza o TLC Online. E daí a gente desviar para o reservatório de emergência, então retornar com esse efluente para o tratamento, a tomada de decisão é bem mais tranquila. Bom, nesse slide eu vou mostrar para vocês rapidamente como é o processo de tratamento de efluentes da Cenibra. Então, a gente tem o que a gente chama de efluente de alta carga, né, alta carga 1 e alta carga 2, sendo que a alta carga 1 vem da linha de produção 1, a alta carga 2 vem da linha de produção 2. É um efluente de alta carga orgânica, né, que a gente precisa passar por um tratamento biológico. Daí a gente tem, então, o gradeamento para remoção de sólidos grosseiros. Esses efluentes eles são misturados, passam por um tanque de neutralização, onde a gente utiliza ácido sulfúrico, ou então licor branco fraco para correção do pH, normalmente é ácido sulfúrico. Esses efluentes, depois de neutralizados, eles são misturados nos condensados de evaporação, passam por decantadores primários, como eu comentei anteriormente, e daí então passam pela torre de resfriamento, e se dividem em duas linhas de tratamento biológico, que a gente chama de tanque geração 1 e tanque geração 2. Então vejam que com esse fluxo básico, que na verdade ele é muito comum a várias outras empresas, a gente consegue resolver todos os problemas que tem no efluente de uma indústria de celulose. Então a gente tem problema de carga orgânica, a gente tem problema de temperatura, a gente tem problema de sólidos, e a gente tem problema de pH. Os sólidos, parte deles a gente remove com gradeamento. Outra parte a gente remove com decantadores primários. Em relação à temperatura, a gente resolve esse problema com as torres de resfriamento. Os efluentes saem de uma planta de branqueamento com temperatura entre 65 e 70 graus Celsius, dependendo da sequência. A gente tem que baixar isso para menos de 37 graus na entrada dos tanques de geração. Então já resolvemos o problema dos sólidos, no gradeamento dos decantadores, resolvemos o problema do pH no tanque de neutralização, resolvemos o problema da temperatura na torre de resfriamento, e vamos resolver o problema da carga orgânica nos tanques de geração ou nos reatores biológicos. A Cenibra ainda tem uma particularidade, que a gente tem um outro efluente que nós chamamos de baixa carga, que é um efluente que vem das plantas da planta química, vem do pasto de madeira. Então eles passam por uma correção de pH, passam por uma decantação primária, a correção de pH é feita antes da decantação primária. Depois, então, os sólidos suspensos são removidos, e esse efluente então é misturado aos efluentes tratados e enviados para o Rio Doce, que é o nosso corpo receptor. Eu acho que é isso, né, Juliane? Híbrido de estrutura de floco biológico, né? A gente tinha o seguinte. Essa é uma foto que é da própria Plisia, depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Do nosso lodo biológico, do tanque de geração 1, de dezembro de 2001. Isso aqui foi no início dos nossos trabalhos de parceria aí entre a Plisia e Cenibra. Então a gente percebe um floco biológico muito fraco,